Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós vamos ver a nossa primeira operação com números inteiros, adição. Galerinha, antes de iniciarmos aqui, eu quero avisar sobre a apostila de exercícios. Na verdade é relembrar, né? Que ela está sendo desenvolvida ao longo do semestre e que vai sendo atualizado o mesmo arquivo lá na plataforma. Então avise seus pais quando for baixar. Tomar cuidado para sempre ir lá baixar a nova versão, tá? Que já estará atualizada. E também tomar cuidado para não imprimir páginas repetidas, tá bom? Essa atualização é feita em média toda semana, às vezes até 2 vezes por semana, tá bom? Então, se por acaso seu pai está com dúvida, sua mãe está com dúvida de que está faltando exercícios, é porque ainda não baixou a versão mais atualizada. Fica lá no módulo inicial, comece por aqui, lá naquela aula, né, intitulada Apostila Complementar de Exercícios, tá bom? Só baixar o PDF lá e eu vou anotando aos poucos quais são as páginas atualizadas, quando que eu fiz essa atualização, é só conferir. Agora sim, vamos começar aí esse assunto. Pessoal, esse assunto que é importantíssimo para tudo que vier daqui para frente, principalmente na álgebra. Então, muito cuidado e muita atenção, muito foco, muita dedicação para o entendimento e aprendizado desse conteúdo. Lembrando que são coisas diferentes. Quem vai fazer o papel de explicar tudo aqui para vocês são essas fichinhas mágicas aqui. Eu não vou precisar fazer nada. É maravilhosamente bem compreensível que essas fichinhas de mais um e menos um nos ajudam muito, pictoricamente, né, através de uma representação, através de desenho, fazer com que a gente entenda essas operações. Então, vamos começar com a primeira e básica ideia. Partindo do zero, né, eu tô zerado, vamos pensar em dinheiro, tô zerado. Se eu ganho R$ 1 e perco R$ 1, eu continuo com zero. Então, se eu tiver R$ 1 e perder esse R$ 1, eu vou estar nulo. É a mesma coisa também de eu pensar o seguinte: se eu tenho R$ 1 e acrescento, adquiro, a palavra melhor é adquiro, e acrescento, adquiro uma dívida de R$ 1, eu estou zerado. Então, mais um menos um se anula, dá zero. Então, se você tiver essa ideia aqui, você vai entender todo o resto de operações com números inteiros, tanto adição quanto subtração, tá bom? A forma de representar isso em operação é assim: mais um, que é o primeiro número inteiro que está sendo somado, entre parênteses, mais, esse é de fato o sinal da operação, menos um, que é o segundo número inteiro que está sendo somado, resulta em zero. Pessoal, muito cuidado. Esse mais é o sinal do mais um. Esse menos é o sinal do menos um. Eles, nesse contexto, não são sinais de operação. O sinal de operação está aqui no meio. Apesar de ser o mesmo, tem uma ideia diferente, tá? Esse é o sinal da operação. Eu estou juntando mais um com menos um. E uma forma da gente interpretar isso na realidade é: eu tenho R$ 1 e adquiro uma dívida de R$ 1. Fico com zero. Entendeu? A primeira operação que a gente vai ver aqui é a mais fácil de todas. Mais 3 mais 4 é a mesma coisa de ser 3 mais 4, que dá 7. Mas eu vou explicar mesmo assim com parênteses, porque eu quero ir lentamente. Eu tenho R$ 3 e vou adquirir mais R$ 4. Então, com as nossas fichinhas, a gente pensa assim, ó. Eu tenho inicialmente R$ 3 e adquiro mais R$ 4. Então, no total, eu vou ter quantos reais e com que sinal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, R$ 7 positivos, não é, pessoal? Nas nossas moedinhas daqui, isso não daria R$ 7 positivo que eu teria? Então, mais 3 mais 4 resulta em mais 7. Agora uma situação diferente. Menos 3 mais menos 4. Na realidade, é como se eu tivesse já inicialmente uma dívida de 3
e adquirisse, acrescentasse uma nova dívida, que agora é de R$ 4. Vamos com as fichinhas? Estou com R$ 1, 2, 3 de dívida e acrescento R$ 1, 2, 3, 4 de dívida. Estou com uma dívida de R$ 1, 2, 3, 4, 5, 6, R$ 7 agora. Estou devendo 7. Então, o resultado de menos 3 mais menos 4 é menos 7. Ficou claro esse exemplo? Logo mais a gente vai colocar todos esses resultados e fazer a nossa análise, tá bom? Próximo exemplo. E agora, se eu tiver R$ 3 comigo, R$ 3 e acrescentar, adquirir a essa situação uma dívida de R$ 4, o que vai restar? Galerinha, até coloquei já a situação toda aí na tela. Tinha 3 e adquiri uma dívida de R$ 4. Olha o que vai acontecer. Esse R$ 1 negativo vai cancelar, vai anular esse R$ 1 positivo, igual a gente viu no começo. Então aqui, 0. Aqui também vai anular. 0. Aqui também vai anular. 0. O que sobrou no final das contas? Sobrou uma dívida de R$ 1. Não é óbvio também? Às vezes nem precisaríamos das fichinhas, mas é claro, as fichinhas ajudam bastante, eu gosto demais delas. Comenta aí se você gostou delas também. Então o resultado final de mais 3 adquirido, adicionado uma dívida de 4, vai ficar no final uma dívida de R$ 1. Mas e se for uma dívida de R$ 3 inicialmente e eu adquirir um crédito de R$ 4? Se eu conseguir R$ 4 para mim, o que vai acontecer? Muito simples também, não é? Esse menos 1 cancela com esse mais 1, dá 0. Esse menos 1 cancela com esse mais 1, dá 0. Esse menos 1 cancela com esse mais 1, dá 0. Sobra R$ 1 positivo para mim. Tô rico! Vamos fazer agora uma análise inicial desses resultados. Está aí na tela para vocês. Você consegue perceber algum padrão, alguma coisa nesses resultados? Pausa o vídeo, dá uma analisada aí e veja se você consegue chegar a alguma conclusão em uns 2, 3 minutinhos de pensamento. Vamos lá agora ao padrão percebido aqui. Há uma observação, há uma característica muito importante. Veja bem que os 2 primeiros exemplos, eu notei algumas coisas. Primeira delas, se eu analisar só o módulo do resultado, só o módulo, pessoal, só o número em si, lembra que é módulo. Importantíssimo aqui a ideia de módulo para você entender. É o mesmo. Nos 2 primeiros exemplos, o módulo é o mesmo. E além disso, o módulo foi o mesmo quando eu estava somando 2 números positivos e também quando eu estava somando 2 números negativos. Pessoal, pode já anotar, esse padrão vai se repetir, pessoal. Se a gente analisar só o módulo, 3 e 4, só o módulo, pessoal, 3 e 4. Para que desse módulo 7, o que aconteceu com o módulo de menos 3, menos 4, mais 3 e mais 4? Esses módulos foram somados. 3 mais 4 dá 7. Esquece, eu não estou falando por causa disso aqui não. Esquece isso aqui. Estou falando só dos módulos. Para dar módulo 7, como que foi obtido através do módulo de mais 3 e de mais 4? Foram somados. Módulo de mais 3, 3. Módulo de mais 4, 4. Para dar 7, soma esses módulos. A mesma coisa na dívida. Como que nós chegamos no 7? Somando os módulos de menos 3 e menos 4. Módulo de menos 3, 3. Módulo de menos 4, 4. 3 mais 4 deu 7. Então, em ambas situações de soma de números com o mesmo sinal, 2 positivos ou 2 negativos, a gente somou o módulo dos números. Agora, segunda etapa, resolvemos o problema do módulo, da quantidade por si só. Vamos ver a questão dos sinais agora. Quando eu somei 2 números positivos, o resultado deu positivo. Quando eu somei 2 números negativos, o resultado deu negativo. Então, veja bem que
o sinal dos números que estavam sendo somados prevaleceu. Esse sinal foi mantido, conservado, repetido. E aqui não tem nada a ver com regra de sinais, pessoal. Às vezes você já ouviu gente falando regra de sinais, mais com mais, menos com... Não caia nessa confusão. Não estou falando disso aqui agora, tá bom? Vai ter regra de sinais? Vai. Mas com calma, uma coisa de cada vez, porque senão você vai confundir as coisas, tá? Começa fácil, mas depois vai complicando. Se você não entender bem, você vai errar lá na frente. Escuta o que eu estou falando. Vamos entender então e formalizar esses dois casos aqui. Já até separei os casos aqui e coloquei o modo prático, pessoal, porque o matemático é inteligente. Percebendo a regularidade, ele vai fazer de maneira mais prática. Você não precisa ficar colocando as fichinhas toda hora. Misericórdia, não, vamos criar uma regra. A matemática é arte, cria métodos, tá bom? E aí nós temos um método de soma de dois números inteiros de mesmo sinal. Então, se eu estiver somando dois números positivos, eu vou manter o sinal positivo na resposta. Se eu estiver somando, lembrando que o sinal de operação que está no meio, se eu estiver somando dois números negativos, o resultado vai ser negativo. Por isso que o primeiro passo é mantemos o sinal. Soma de dois positivos dá positivo, soma de dois números negativos dá negativo. Segundo passo, aí você esquece sinal. Esquece. Olha só para os módulos. Não olha nem para o sinal que está aqui no meio. Não olha para o sinal que está no meio. Esquece. Você vai somar o módulo dos números. Então, módulo de mais 3 é 3. Módulo de mais 4 é 4. 3 mais 4, 7. Por que você pode esquecer o sinal? Porque você já colocou ele aqui. Então, é o primeiro passo. Depois de esquecer o sinal, soma o módulo dos números. 3 mais 4, 7. 3 mais 4, 7. Independente do sinal que esteja aqui no meio. Tá bom? Já agora, nesses resultados, pessoal, se eu analisar o módulo dos números, só o módulo, esquece o sinal que está aqui no meio, esquece os sinais dos números. Se eu analisar só o módulo dos números, olha só. Para que a gente pudesse chegar no 1 nas duas situações, o módulo de mais 3 e menos 4, menos 3 e mais 4, foi somado ou foi subtraído? Foi subtraído, inclusive maior módulo menos menor módulo. Não foi o módulo de mais 3 menos o módulo de menos 4, não. Módulo de menos 4 menos o módulo de menos 3. O módulo de menos 4 é 4. O módulo de mais 3 é 3. Para chegar no módulo 1, foi uma subtração realizada. Da mesma forma que no menos 3 mais 4. Módulo de mais 4, 4. Módulo de menos 3, 3. Para chegar em 1, foram subtraídos esses módulos, pessoal. Então a gente já percebe uma leve diferença. Quando eu somei dois números que têm sinais diferentes, ó, um positivo somei com um negativo, um negativo somei com um positivo, os módulos foram subtraídos. Nesse primeiro exemplo, nesses dois primeiros casos, eles haviam sido somados. Então, já anota aí a primeira diferença. A segunda diferença é agora em relação ao sinal. Esquece agora os módulos, esquece os valores. Vamos pensar só no sinal, tá? Nesse caso que eu estava somando um positivo com um negativo, prevaleceu o menos. E nesse caso que eu estava somando um negativo com um positivo também, prevaleceu o mais. Ué, mas se eu somei nos dois casos um positivo e um negativo, por que deu sinais diferentes? Ah, veja bem que nessa primeira situação, você estava devendo mais do que você tinha, e na segunda situação, você tinha mais do que estava devendo. Então, prevaleceu o sinal da quantidade maior, ou seja, de quem tem maior módulo. O sinal que prevaleceu foi o sinal do número que possui maior módulo. Entendeu essa ideia? O menos 4 tem maior módulo do que o mais 3. Foi o sinal dele que prevaleceu.
Já aqui o mais 4 tem maior módulo do que o menos 3. Prevaleceu o módulo do mais 4, ou perdão, o sinal do mais 4. Essa é a ideia para o sinal. Eu espero que você tenha talvez percebido isso antes de eu falar. A regra prática aqui então vai ficar da seguinte forma, pessoal. Soma de dois números inteiros de sinais diferentes, um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo. A gente vai manter o sinal de quem possui maior módulo, tá? Vai prevalecer o sinal de quem possui maior módulo. Em relação ao módulo dos números, nós vamos subtrair. Por isso que eu falei, esquece os sinais que estão aqui no meio, tá? Esquece. Não vai funcionar mais assim porque nós estamos trabalhando com números positivos e negativos, tá bom? Então, apesar de ter um sinal de mais aqui, nós vamos subtrair o módulo dos números, tá? E por que que isso faz sentido? Porque, veja, aqui você está devendo 4, paga 3, a sua dívida realmente ela diminui. Por isso que faz sentido diminuir mesmo tendo um mais ali. Aqui, por exemplo, você tem um crédito de 4, mas acrescentou uma dívida de 3, então o seu crédito naturalmente vai diminuir. Você adquiriu dívida, então faz um sentido na prática realmente esses módulos diminuírem, tá, pessoal? Então, mantém o sinal de quem possui maior módulo, subtrai o módulo dos números, tá? Tem um jeito mais fácil de falar essas regrinhas, mas eu não vou enunciar esse modo aqui para vocês. Eu acho mais interessante vocês realmente pensarem na ideia dos módulos, porque logo logo você vai estar fazendo de maneira automática, a gente vai poder simplificar essa explicação posteriormente. Mas nesse primeiro momento, eu quero que você realmente entenda dessa forma. Deixe aí nos comentários se entendeu ou não. Pessoal, temos um caso especial aqui. A soma de números opostos é o caso mais fácil, pessoal. Não preciso nem das fichinhas aqui. Menos 4 mais 4 vai dar quanto? Olha o mosquito aqui. Você tem uma dívida de 4, acrescenta um crédito de 4, você vai anular a sua dívida, você fica zerado. Você pagou a dívida, ficou com 0. Você tem 8 de crédito e adquire uma dívida de 8, você também perde os seus 8 de crédito que você tinha, você fica zerado. Então, soma de números opostos sempre vai resultar em quanto? Em 0. Muito cuidado que por ser fácil isso daqui, você costuma às vezes confundir. Presta bem atenção nos 3 casos que a gente separou aqui. Soma de números com sinais iguais, soma de números com sinais diferentes e soma de números opostos. A regrinha está aí na tela. A soma de dois números inteiros opostos ou simétricos é sempre igual a 0. Temos aí então os nossos 3 casos de soma de dois números inteiros, pessoal. À medida, é claro, em que as aulas forem passando, a gente vai aprofundando isso daí, tá bom? Não vai ficar facinho assim sempre, não. É isso aí então, galerinha. 3 casos de soma de números inteiros. Eu espero que você não tenha medo daqui pra frente, tá? Apesar de ser um conteúdo novo, eu vou progredir de maneira lenta, então vai ter tempo para você acostumar. Se você tiver dúvida, faça as moedinhas de novo, não tem problema. Eu só quero que você entenda de maneira bem profunda. Só isso aqui que eu te ensinei. Não queime etapas. Não vai procurar vídeo no YouTube, não vai escutar o coleguinha que já sabe, não, o professor que às vezes vai confundir mais sua cabeça com regra de sinais. Calma, dê tempo ao tempo, tá? Nosso aprendizado aqui, a nossa maneira de aprender é para que a gente entenda o que está sendo feito e não simplesmente decore regras igual robozinhos, tá bom? Muito obrigado por assistir a mais essa aula. Eu espero ver você nas nossas próximas.